que nesse texto aprendemos que Sansão, né, estava exercendo a sua força. Aonde quando nós estamos exercendo a nossa força, quando nós estamos priorizando algumas coisas, nós estamos até bem, achamos que estamos bem, por estar fazendo no nome do Senhor. Então um cristão, ele tem que estar atento como que ele está fazendo para Deus, como que ele está fazendo, o que ele está falando para Deus, o que ele está profetizando no nome de Deus. Então quando eu tenho a responsabilidade com o chamado, quando eu perdo essa visão, quando eu não exerço a responsabilidade com o chamado, vai ter consequências. E eu não quero fazer medo para ninguém aqui, mas muitas pessoas só dão valor para Deus quando estão numa cadeira de roda, ou estão com câncer, ou estão numa cama deitado, aí dá valor. Aí muitas pessoas dão valor para Deus quando está não está mais habilitado nem mais para viver. Aí a pessoa, puxa vida, se eu pudesse andar, eu ia desfrutar mais de andar. Poxa vida, se eu soubesse, se eu tivesse meus olhos, eu pudesse enxergar, eu ia desfrutar mais a natureza. Nós somos assim. Muitas pessoas dão valor para as pessoas quando perdem. Então, se você vê alguém chorando num caixão lá, dia e noite, é porque essa pessoa não está chorando apenas porque perdeu a pessoa, não, está chorando de remorso. Ou seja, perdeu a pessoa que teve tanto tempo do lado dele, mas não deu valor. Então quando você tem alguém do teu lado, principalmente quem é casado, dê valor. A pergunta é, você que é casado, se soubesse que a tua esposa ia morrer amanhã, o que tu fazia? Olha o silêncio aí. Se tu soubesse que teu esposo ia morrer amanhã, o que tu fazia? A gente não faz essas perguntas. Aí tem momentos para passar junto, a gente não vive. Isso é chamado, tá, gente? Chamado aqui para pregar de púlpito, não. O chamado, primeiramente o chamado, eu tenho responsabilidade com a minha casa. Mas que se eu não entendo essa responsabilidade, eu vou ter consequências. Sabe o que é? Vou perder a visão. Um homem e uma mulher sem visão é uma mulher sem direção, um homem sem direção. A pessoa que não tem visão, mas da pessoa de Jesus, é uma pessoa cego espiritualmente. E ao invés de ele honrar Deus, ele vai desonrar porque perdeu a visão. Quando perdemos a visão das coisas sagradas, nós até debochamos com as coisas sagradas de Deus. As coisas sagradas do Senhor. Primeiramente, a tua vida tem que ser consagrada a Deus. Quando eu perdo a visão, que a minha vida é consagrada ao Senhor, a minha vida, nem eu mesmo dou mais valor para a minha vida. Eu desvalorizo a minha vida. Com tanta coisa. Sansão aqui, ele brigou tanto com o pecado, que Sansão, no momento que ele tentou fazer o que ele estava acostumado a fazer, ele já não tinha mais aquilo que ele achava que tinha. E quando perdemos a visão, irmãos, nós achamos que temos a presença de Deus, mas não temos. Pastor, eu faço minhas orações, eu sou um cara bom. Isso não quer dizer que presença de Deus há em mim, pelo que eu faço para Deus. Eu estou falando de algo mais forte. Estou falando de chamado, irmãos. Eu não estou falando de você ser um igrejeiro, mas cumprir um chamado. E todo mundo que está aqui pode cumprir um chamado com responsabilidade. Essa é a geração que mais começa e não termina. Você vê muitas coisas, recebe aqui, amanhã já entrega. E nós somos convidados a ser
dessa forma. Então, se eu não estiver atento, eu vou ter consequências de perder a visão. E eu vou perder a visão de responsabilidade. Eu vou ser um irresponsável. Você gosta de andar com alguém dirigindo irresponsável? Quem gosta diz assim: eu me amarro, pastor. Me amarro porque está andando assim, dá cavalo de pau assim, eu me amarro. Então tu é perturbado das ideias. E o que tem de pessoas conduzindo outras pessoas sem visão. Sansão aqui, ele tem uma consequência muito grande pela sua irresponsabilidade. Qual é a responsabilidade? Ele perde a visão. Por que ele perde a visão? Versículo 21 e versículo 22. Olha o que fala aqui, ó. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer. Quando Sansão viu que os homens foram pegar ele, a Dalila falou: olha, eles estão vindo. Mas já tinha cortado o seu cabelo, quebrou princípio. Um homem, quando quebra princípio, ele é enfraquecido por aquilo que ele quebra. Esse negócio de frieza, eu estou frio nisso, frio naquilo, pode ter certeza, são consequências das nossas irresponsabilidades. É o tempo mais de frieza que existe dentro das igrejas. É o tempo que mais se ouve falar. E é o tempo que mais se ouve falar assim: ah, não, olha, eu comecei aqui e não deu certo. Não há mais aquele fervor, aquele fogo dentro do homem. Quantas pessoas, irmãos, têm tratado Deus de qualquer jeito, porque tem perdido a visão. Sansão aqui partiu para cima deles. Sansão achou que tinha a presença de Deus. Eu faço uma pergunta para você. Se chegar alguém endemoniado na tua frente, o que tu vai fazer? Liga para o pastor Matos. Se tu ligar, eu não vou. Porque na tua vida há Jesus na tua vida. Posso ouvir um amém, gente? Pastor, como é que expulsa demônio? Ora e repreende em nome de Jesus. Porque quando a pessoa perde a visão, ele perde a noção de quem ele é. Sansão aqui achou que tinha a presença de Deus, partiu para derrubar os soldados, mas eles prenderam ele. E quando prenderam ele com algemas, puseram a girar em um moinho. Sansão perdeu a visão e se tornou um palhaço para o diabo. Quantas pessoas, irmãos, que estão fazendo algo para Deus sendo um palhaço, entretendo o povo, porque é legal fazer. Aí você acha que por falta de saber fazer, Deus está aprovando, porque eu sei fazer. Esse que é o problema. Quando sabemos fazer, nós fazemos porque sabemos fazer, e não porque temos intimidade com Deus para fazer. Sansão aqui já estava acostumado a rasgar leão. Rasgou um leão. Já estava acostumado a carregar um portão. Demonstrava a sua força. E o nosso dia de hoje é diferente não. Quantas pessoas demonstram as suas habilidades? Está acostumado já a fazer. Mas de repente, quando eu estou mal esperando, o diabo me prende em alguma área. E quando me prende em alguma área, fura meus olhos, ou seja, eu perdo a visão. E quando perdo a visão, eu perdo a noção do que é o que desagrada a Deus ou não. Porque o homem sem visão, às vezes tenta se levantar, fechar os olhos e andar. Não, vai vir medo.
Tem gente que tem medo quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Tem medo. E tem medo. Quando a pessoa começa a cheia do Espírito Santo aqui, começa a rodar, tem medo, fica com medo. Não tem visão do que Deus está fazendo. Tem gente que tem medo do Espírito Santo, mas não tem medo do diabo. Líderes que precisam avançar nesse nível. Eu estou pregando essa palavra aqui porque Deus pediu que nós ministrássemos. Você é gente como eu. Irmão, sou eu que às vezes estou assim, rapaz, eu não estou afim de ir para o culto hoje. Só é comigo que acontece isso? Eu acho que todo dia tu se levanta, eu vou para o culto hoje, eu vou para o culto hoje. Só é comigo que acontece essas coisas, gente, só pode. Irmãos, quando nós perdemos a visão, nós não temos avivamento no coração, que perdemos a visão. E nós brincamos com coisa. Quem perde a visão, ele vai brincar com coisa séria. Porque essa é a função do diabo. Fala comigo assim. Tem gente que não gosta nem de falar porque é do nome do diabo, né? Fala comigo assim. A função do diabo é colocar cegueira. A cegueira é: sou religioso e pronto. Vou para a igreja, tudo boa. Mas quando está passando pela sombra da morte, o negócio está pegando, aí vira o cabeção. Mas quando eu estou cego, aonde eu começo a andar em círculo, porque Sansão aqui era acostumado a fazer tanta força, ia, rasgava um leão, carregava um portão, derrubava soldados, batia. O caba vinha, ele dava voadora no cara, com certeza. Ela vá, pá! A pé comia. Sansão não brincava, não. Os cabas vinham pegar ele e dava mãozada, pá, pá, pá. Mas está escrito isso aí. Derrotava os inimigos brincando. Sansão brincava com a cara dos inimigos. Mas, por ele quebrar um princípio, ele perdeu a visão. E aí, por perder a visão, ele para de andar, de avançar, e começa agora um homem tão forte, perdeu a força e ele começou a andar em círculo. Tem gente que anda em círculo a vida toda, fazendo as mesmas coisas. Ele não procura quebrar o ciclo, ele fica andando em círculo. Quebre o ciclo, mas não anda em círculo. Tem gente que está aqui, ó. Vê aqui. Fui humilhado aqui. Ele vai andando aqui, mas por ele não se arrepender realmente, por ele não abrir os olhos espiritualmente, aqui vai acontecer tudo de novo. Por ele estar acostumado a andar em círculo, vai ficar andando em círculo. Cai, volta de novo. Cai, volta de novo. Aí nesse cair e voltar de novo, quando Jesus voltar, Jesus volta, arrebata a igreja e tu fica andando em círculo, fazendo a mesma coisa. Agora quem quebra ciclo, não. Ele quebra um ciclo, quebrou o orgulho aqui, parte para outra, avançou aqui, é maduro aqui, vai crescendo. Quem quebra ciclo, ele cresce. Quem anda em círculo, ele faz as mesmas coisas e não muda nada. Porque está andando em círculo. Por que está andando em círculo? Porque não tem visão espiritual. Em 2 Coríntios 4 fala: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a única palavra que traz luz dentro de você se chama Evangelho. O Evangelho transformador. Mas quem anda em ciclo vai fazer as mesmas coisas, não vai fazer nada diferente. E por fazer nada diferente, não vai receber nada diferente. Por fazer nada diferente, vai ser sempre a mesmice, porque está andando em ciclo.
E aí, por andar em ciclo, cada culto, cada reunião, o momento de oração, vai ser a mesma coisa. E Deus não consegue ouvir Deus. Nós baseamos culto assim, irmãos. O culto é uma benção hoje. Por quê? A igreja estava lotada hoje. O culto foi uma benção. O louvor foi pipocando. Pá, pá, pá. Acaba da guitarra, fez um solo muito doido, mano. Foi top, o culto foi uma benção. E a mensagem? Não sei. Foi bom. A gente está mais preocupado com performance e logística do que com a presença do Criador que transforma e liberta o homem de nós mesmos. Sansão, ele se apegou na sua força, se apegou na habilidade que recebeu de Deus e começou a exercer a habilidade já demonstrando o seu ego. Irmãos, nós, homens de Deus, nós temos que ter cuidado com o nível do que nós estamos caminhando, para não estar andando em ciclo e não ser visto como palhaço do diabo. Se eu perguntar para ti, como que Deus te vê? E como que o diabo te vê? Seja transparente com você. Pensa aí e responda para você. Peraí, como que Deus está me vendo? E como que o diabo me vê? Quando eu estou andando em ciclo, sem direção, eu me torno, como falei aqui, a diversão do diabo. Irmãos, os próprios amigos que te convidam para a bagaceira, são os próprios que zombam de ti. Toma aí, mano, toma aí. Não quero, toma aí. Tomou, aí eu cretinho. Aí o besta vai na onda. Os próprios amigos que chamam para bagaceira, é os próprios que vão zombar na tua cara. E rapaz, aí depois está lá cantando, né? Os próprios que tentam tirar você da presença de Deus, são os próprios que vai tirar a onda com a tua cara. Linguagem popular aqui, tá? Os próprios. Então escolha as tuas amizades. Não, pastor, mas é assim, um cara tão bacana comigo. Um cara tão bacana. Se ele é bacana, ele faz de tudo para estar na presença de Deus. Se ele não é, filhão, corta. Ah, mas ele não é assim. Irmão, não tem assim. Ou é crente ou não é. Ou vai para o céu ou não vai. Não, na minha casa, mas tem um amigo meu chegado, deixa eu fumar aqui, beber todos. Não, na minha casa não, filho, não. A minha casa é a casa do Senhor. Mas se eu tenho um amigo, não, tu não é meu amigo, não. Meu amigo, tu for meu amigo, tu vai me respeitar. Porque amigo que amigo respeita. Mas aí a gente vai na onda. Os próprios que oferecem para nós, é os próprios que vão ser possuídos pelo diabo e nos tornar o quê? A diversão da cidade. Isso aqui é sério, irmão. Irmãos, o lugar mais difícil de ser um cristão, sabe o que é? Realidade. Todo mundo sabe a vida de todo mundo. Viaja para tu ver amanhã. Tá aí, não, viajou. Vi ele passando por ali, já viajou. Todo mundo sabe até o dia que hora que tu come. Eu ia com a marmitexinha assim, ó, na moto, assim, a irmã gritou: "Ê, pastor, marmitex hoje, hein? Marmitex, hein, pastor?" Não, ele fica com raiva. Eu falo: "Opa, beleza, é marmitex mesmo, mano." Irmãos, todo mundo sabe. Ou eu sou um cristão, ou eu vou ser diversão para o diabo. Eu pergunto: você quer ser um cristão ou a diversão para o diabo? E não vem com esse papo aqui, não. Então eu vou para o mundão. Eu não posso fazer nada. Irmãos, o que leva eu perder tempo é eu não escolher o que eu quero ter. Quando eu estou sendo a diversão do diabo, olha o que fizeram com Sansão aqui. Os líderes dos filisteus, versículo 23. Os líderes dos filisteus se reuniram
para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus. Tem gente que vai te chamar para bagaceira, para fazer um grande culto ao diabo. Vem, vamos para casa, vamos lá. Vai ter o churrasco, mano, vai lá. Meu irmão, tu é Deus dos nossos. O Deus Dagon para festejar. Quando Sansão estava rodando ali, tinha os inimigos estavam festejando. Como é que é festa, irmão? É barulho, assobio. Cadê o teu Deus, Sansão? É um gritando para o outro, aplaudindo. Festejar, comemorando a sua vitória. E diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, em nossas mãos. Ô Sansão, cuidado. O que mais pessoas querem que você se torne um palhaço rodando em círculo. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo devastador da nossa terra. Ou seja, era um homem que no negócio de hoje, era um homem que evangelizava, batia na nossa porta, enchia a nossa paciência. Hoje não vai ter isso mais não. Acabou aquela história de amor, de Jesus vai voltar, acabou, porque o homem agora é dos nossos. E aquele que multiplicava os nossos mortos era aquele que levava para a salvação. Você que não evangeliza mais, começa a ter paixão para evangelizar. Você que não fala de Jesus, começa a falar de Jesus. Mas o diabo vai te acusar, porque você errou ontem, deixou de errar. Aí você talvez falhou um dia, e você se arrependeu. O diabo vai te acusar. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. Olha só. Eu pergunto: você quer ser diversão? Ou você quer ser um proclamador do Evangelho? Você quer ser a diversão das pessoas? Você quer ser a notícia de realidade com uma pessoa qualquer? Ou você quer ser uma boa notícia? Rapaz, fulano realmente, ele apanha, né, está apanhando, né, está passando crise, mas ele está lá adorando Jesus, aqui ele é crente. Você ouviu amém, gente, pelo amor de Deus? Pastor, não estou gostando da mensagem. O problema é teu. O problema é teu. Deus está falando comigo e contigo. Primeiro Deus falou comigo. Irmãos, eu estou passando um momento tão difícil, ministerial, que é o momento mais responsável que eu tenho que ter. Porque eu não quero ser uma diversão do diabo. A responsabilidade, irmãos, com o chamado, requer de eu pedir ajuda. Peça ajuda hoje. Pastor, não tenho força para orar. Você vai pedir ajuda aonde? Lá no bar? Peça ajuda que está orando. Pastor, olha, eu não estou nem com vontade de orar. Eu vou deitar, dá vontade de orar. Peça ajuda. Não afunda sem pedir ajuda. Porque quem tem responsabilidade com o chamado, mesmo que ele erre, ele vai pedir ajuda no lugar certo. O Espírito Santo vai nos ajudar a derrubar as colunas que sustentam os inimigos que estão sobre mim. Por que, pastor, você fala isso? Sansão fez isso. Sansão estava ali, ó, andando em círculo. E quando ele andava em círculo, empurrando ali, sendo um serviço de um animal, fazia aquilo. E Sansão rodando ali. De repente, Sansão, ele pede ajuda a alguém, porque Sansão estava sem visão. Se você está sem visão de quem você é em Deus, peça ajuda a alguém. E essa pessoa que você pedir ajuda, possa ser do irmão, sim, mas a primeira pessoa se chama
Espírito Santo. Peça ajuda dele. Versículo 26. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: põe-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes filisteus estavam presentes no alto. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. 3.000 homens assistindo um grande homem que foi um sucesso, agora nesse momento está sendo um grande fracasso. Talvez muita gente já te assistiu, você no auge, você crente. Talvez alguns estão assistindo você diferente. Talvez você fale assim: eu não tenho mais crédito mais, as pessoas não acreditam mais em mim. Mas eu quero te falar aqui que, primeiramente, o Deus que te chamou, Ele acredita em você. Não importa se as pessoas acreditam em você ou não, Deus, Ele acredita. O Espírito Santo te atende. O Espírito Santo sabe a área que você precisa melhorar. Por isso que precisa deixar o Espírito Santo te conduzir, porque só você não sai da mentira. Você sai da mentira com o Espírito da verdade, te guiando na verdade. Ninguém sai de uma vida de mentira vivendo sem o Espírito Santo. Eu saio de uma vida de mentira sendo guiado pelo Espírito Santo. João 16:13 fala: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará vocês o que está por vir. Foi cantado aqui sobre arrebatamento, foi cantado aqui sobre a música de meia-noite, de estar atento, de estar observando. Foi declarado aqui, e nem foi cantado: Jesus está voltando. A pergunta é: eu estou sendo responsável com o meu chamado? Jesus está voltando e eu estou sem visão, andando em círculo? Ou eu parei de andar em círculo e pedir ajuda, para que o Espírito Santo me leve, para eu derrubar o que eu preciso derrubar, com a força do Espírito Santo? E o que Sansão fez, pastor? Quando temos responsabilidade ao chamado, só Deus é soberano para nos dar força do Espírito, para nos conduzir a empurrar aquilo que não agrada a Deus. Deus está dizendo nesta noite: empurre aquilo que não agrada a Deus, que o Espírito Santo vai te ajudar a empurrar. Empurre, tira do teu coração, tira colunas que sustentam o que Deus reprova. Tira colunas que sustentam os teus inimigos zombando de ti. Tira essas colunas. Sansão fez isso. Mas como Sansão fez isso? Ele fez algo que eu gosto dessa passagem aqui. Muitos dizem que Sansão não foi salvo, mas eu digo, eu acredito que foi salvo, porque Sansão orou. Assim como você pode orar, assim como eu posso orar, Sansão fez uma oração. E a oração que Sansão fez foi priorizando o chamado a qual Deus tinha colocado nas mãos deles. Não faça a oração que beneficia você, faça a oração que beneficia o reino de Deus. Não faça a oração que seja só você o centro. Faça a oração que Jesus seja o centro. E Sansão fez isso. Versículo 28. E Sansão orou ao Senhor: o soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Não foi uma oração qualquer. Eu te suplico, eu peço a ti, dai-me forças
mais uma vez, e fazem com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E quando Sansão fez isso, ele empurrou as colunas. Todos que estavam ali morreram. Pastor, mas Sansão morreu. Eu faço uma pergunta e encerro aqui. Você quer morrer sem exercer o chamado? Porque você vai morrer um dia. Ou você quer morrer exercendo o chamado? Você quer morrer brincando, dizendo depois? Ou você quer morrer com um chamado ativo no coração? A pergunta é: como você quer sair daqui? Sendo um palhaço do diabo ou sendo um herói, mesmo que fracassou, mas que entrou no nível de arrependimento? Como você se vê e como é que você vai a tua oração? Versículo 30: e disse: que eu morra, aleluia,